Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida. Nesse vídeo eu quero comentar rapidamente sobre o edital do ISS Rio de Janeiro para analista de planejamento e orçamento, que foi publicado ontem, e também ao mesmo tempo eu quero mostrar para vocês como que os fiscos municipais estão aquecidos e como que você pode conciliar esse concurso de ontem, mesmo que não seja o seu foco principal, com outros grandes fiscos. Nós temos aí os dois maiores fiscos municipais, ISS Rio de Janeiro para fiscal de rendas e o ISS São Paulo também com concurso previsto. E nós tivemos também, na semana passada, o anúncio do ISS BH. Então, se for considerar que os nossos três maiores fiscos municipais devem ter editais publicados nos próximos meses. Então, para a gente começar a falar aqui, eu quero primeiro mostrar para vocês o que saiu ontem, que foi o ISS Rio de Janeiro para analista de planejamento e orçamento. Quando nós olhamos para a remuneração inicial desse concurso público, R$ 12.542, ele parece não ser das carreiras mais atrativas, ainda que seja uma grande oportunidade. Não é aquele concurso que a gente coloca assim nas oportunidades de ouro, né? Aqueles concursos pagando mais de R$ 20.000, por exemplo. Porém, se a gente olha para o final de carreira, ele está pagando R$ 33.800 por causa dos triênios. Então, esse concurso ele tem uma carreira muito interessante. Se a gente olha para o final de carreira, ele não é tão diferente assim do fiscal de rendas, que é o concurso mais importante. Então, a gente tem aqui aquelas oportunidades que eu gosto de chamar de oportunidades escondidas, que às vezes você olha só a remuneração inicial e vai deixando de lado, quando na verdade é uma grande oportunidade. Falando desse concurso, ele tem a previsão de 18 vagas para nível superior em qualquer área de formação e a banca é FGV, que será a mesma banca que deverá organizar o concurso de fiscal de rendas também do Fisco Municipal do Rio de Janeiro. Provas em 27 de agosto, o que significa que nós temos 13 meses e 19 dias contando desde ontem, né? Então, desde hoje são 3 meses e 18 dias, então são quase 4 meses que dá para você fazer uma preparação bastante sólida, principalmente se você já tem alguma base. Inscrições vão até o dia 12 de junho, iniciando desde hoje. Bom, então a gente já percebe só por essas informações iniciais o quanto que esse concurso é interessante. Olha só, outro ponto que é uma facilidade. Esse concurso, ele não tem, deixa eu colocar um pouquinho mais para o lado para ficar melhor para a leitura. Esse concurso ele não tem prova discursiva, ele somente vai ter prova objetiva. Eu imagino que o fiscal de rendas provavelmente terá uma fase discursiva. São 130 questões, 65 de conhecimentos básicos, 65 de conhecimentos específicos. Você não pode zerar nenhuma disciplina, então se vai fazer esse concurso, você não pode simplesmente ignorar as demais matérias. Tem um mínimo geral de 50% do conhecimento básico, 50% no conhecimento específico, P1 com 3 horas e meia, P2 com também 3 horas e meia de realização, o que quer dizer aqui que você vai passar novamente o dia inteiro fazendo prova, e eu já tenho falado sobre isso, inclusive em outros momentos, o que mostra que na sua preparação, pelo menos eventualmente, pode não ser a regra, mas pelo menos eventualmente, você vai ter que ter uma carga horária alta para se preparar para ficar 7 horas fazendo concurso público. A média dá aqui 3 minutos e 13 segundos por questão, o que é um tempo razoável, daquele tipo assim, dá tempo, beleza, mas também não dá para se enrolar, considerando a FGV com seus textos mais extensos, tá? Antes de eu voltar para falar aqui das disciplinas e demais pontos, eu quero só chamar a atenção para vocês então do que vem em breve. E aqui nesse meu slide, eu não estou nem considerando a outra oportunidade que também foi anunciada na semana passada, que é o ISS Belo Horizonte. Então, olha só, a gente vê o analista de planejamento e orçamento, uma carreira que num primeiro momento não parece ser a mais interessante, mas ela é muito boa, é um concurso excelente, mas ainda nós temos aqui um anúncio, né, basicamente de fiscal de rendas, confirmando aqui a FGV, e para o ISS São Paulo e Prefeitura de São Paulo, em que nós tivemos o anúncio, a confirmação na data de ontem, da VUNESP como banca organizadora. Então veja que as coisas começam a se consolidar junto com o ISS BH, então não dá para a gente deixar todas essas oportunidades passarem. Vou terminar de falar, na verdade sim, vou começar a falar um pouquinho do fiscal de rendas, vou falar um pouquinho do ISS São Paulo e depois eu volto para analisar mais um pouquinho em detalhes o concurso cujo edital saiu ontem. Professor, esse concurso de fiscal de rendas aí, qual que é a diferença dele quando a gente fala do analista de planejamento e orçamento? Bom, a primeira diferença óbvia é que o analista de planejamento e orçamento já teve o edital publicado e o fiscal de rendas ainda não tem o edital. Então vagas, edital, tudo isso está a definir. Teve gente que falou até, cogitou que o edital saísse hoje, aquela coisa toda,
mas eu acredito que nós teremos aí pelo menos mais alguns dias, algumas semanas, quiçá até mais tempo do que isso. Remuneração inicial 23.876. Então, quando nós comparamos o inicial dessas duas carreiras, tem um gap significativo. Um de 13 mil, outro para 23 mil reais. Então, com certeza, esse concurso é um concurso melhor. O final de carreira é que não fica assim, em termos absolutos, em termos proporcionais, tão diferente, porque o analista de planejamento e orçamento tem um final lá na casa dos 30 e tantos mil reais, e o fiscal de rendas chega a 40 mil reais. A bem da verdade, você vai receber o teto do município. Banca FGV para esses dois concursos. Aqui a estrutura remuneratória, então, do fiscal de rendas, final na casa de R$ 40.413, a depender da forma como você tiver a composição da sua remuneração. Professor, e ontem saiu também o anúncio da contratação da VUNESP, já estavam veiculando isso, já se falava na realização desse concurso e tal, e ontem a Secretaria Municipal de Gestão confirmou, então, os informes de que a VUNESP seria a banca organizadora. Deixa essa caneta aqui, não deu certo. A VUNESP seria a banca organizadora. O que era um tanto esperado, porque os concursos municipais, o município de São Paulo gosta muito de utilizar a VUNESP como banca organizadora do seu concurso. E o que nós tivemos de autorização? Bem, na verdade, nós tivemos autorização para a realização de concurso em 3 cargos. 2 para o próprio ISS, para a estrutura do ISS, e 1 para a Prefeitura de São Paulo. E mesmo aqui nós temos que fazer uma diferenciação. Porque no cargo de auditor fiscal tributário municipal, que é o cargo mais importante, nós vamos ter aqui basicamente a seguinte estrutura. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês. Nós vamos ter 50 cargos, que eu colocaria aqui como geral, e nós vamos ter ainda 10 cargos para a tecnologia da informação. Isso é uma boa notícia, especialmente para quem não tem conhecimento da área de TI, porque pode ser, não quer dizer que necessariamente haverá, mas pode ser que dê uma aliviada aí na cobrança da parte de TI, que vem vindo pesada aí, veio pesado no TCU, veio pesado na Receita Federal, veio pesado na Cefaz do Mato Grosso, e aqui como o concurso já está separando TI da área fiscal geral, pode ser que aqui fique um pouquinho mais leve, o que não quer dizer que necessariamente será leve. Nós vamos ter também 50 cargos para analista de planejamento e desenvolvimento organizacional, esse aqui especificamente para contabilidade, então quem tem formação pode ser uma oportunidade específica para quem formar em contabilidade, e aí nós teremos 32 vagas para analista de planejamento e gestão governamental, que daí já é o cargo para a Prefeitura de São Paulo e não especificamente para o fisco municipal. Então, isso aqui que foi autorizado no concurso no diário de ontem, e a banca aqui é a VUNESP, então, como banca organizadora. Inclusive, eu quero que vocês deixem aqui no comentário se vocês querem que eu faça um vídeo comentando um pouquinho mais sobre o perfil da VUNESP. Eu já adianto para vocês que é tradicional a VUNESP ter 3 perfis na organização de concurso. O perfil mais básico, um perfil em que ela consegue fazer uma prova um tanto mais avançada, nós tivemos alguns fiscos municipais nesse perfil, inclusive o último concurso do TJ de São Paulo, que é um concurso de escrevente técnico nível médio, que teve um nível de dificuldade bem alto naquele concurso. E tem um terceiro perfil da VUNESP, que é a VUNESP que organiza os concursos da área jurídica. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo para juiz, a VUNESP também faz esse concurso. E não é aquela VUNESP tranquilinha, Ctrl+C, Ctrl+V, básico, não. É realmente uma prova bastante complicada e um tanto elaborada. Então nós podemos ter perfis distintos para a VUNESP para esse concurso, mas aí cabe a gente fazer um vídeo específico para comentar um pouquinho esse perfil. Bom, feito isso, eu já trouxe para vocês então aqui informações do fiscal de rendas do ISS Rio, do cargo de auditor fiscal tributário municipal do ISS de São Paulo, mas agora eu quero só voltar para comentar um pouquinho mais com vocês sobre a prova do analista de planejamento e orçamento, porque agora faz sentido eu conseguir esclarecer um pouquinho mais isso para vocês, em especial para quem está pensando nos demais fiscos, mas já quer utilizar esse concurso como um ponto de partida. Como é que ficou o edital? O edital está aqui, ó, tem que apontar sempre espelhado. Olha só, nós temos língua portuguesa, o direito público, que nada mais é do que o administrativo e constitucional, contabilidade geral e societária, economia, raciocínio lógico quantitativo. A ICASP, que não é tão tradicional de fiscos, então normalmente vem mais nessa parte de cargos de apoio, de área meio,
finanças públicas, planejamento e orçamento público, matemática financeira e direito financeiro. Algumas com peso 2, outras com peso 1, conforme cada uma das situações. E aqui eu coloquei um percentual para você entender o quanto que você deve distribuir o seu tempo em cada uma das matérias, caso você vá fazer esse concurso. O que eu sempre recomendo? Primeiro, que você faça um planejamento e defina quanto tempo você vai ter para estudar. Uma vez que você definiu o tempo que você vai estudar, você vai separar esse seu tempo em quantidade, ou vou colocar assim, ó, em unidades. O que seria cada uma da unidade? Por exemplo, você estuda 50 minutos e descansa 10. Cada tempo desse de 50 minutos é uma unidade de tempo. Então você separa o seu tempo geral pelas unidades que você tem. Essa quantidade total de unidades você coloca numa semana, faz um planejamento semanal, e aí multiplica pelo percentual para definir quanto que você vai estudar de cada uma das matérias no seu ciclo, fazendo um planejamento a partir de uma base semanal, mas você vai seguir um ciclo, né? Você não segue um calendário, você segue um ciclo a partir disso. Tem outros vídeos que eu explico melhor como fazer isso e oportunamente eu farei um vídeo só para explicar como que você monta um ciclo de estudos. E aí nos arredondamentos você arredonda para mais ou para menos conforme características, situações específicas do seu momento de estudos. Então veja que a matéria com maior peso é o analista, é o planejamento e orçamento público. Isso aqui é bom para quem está focado naquelas áreas de apoio, de especialista em políticas públicas, galera que vem da área de controle, porque daí você já tem uma base mais forte nesse conteúdo aqui do que o fiscal tradicional, por exemplo. Português teria o segundo peso, mas eu sempre considero português, como normalmente o português você já estudou em algum momento, se você não é concurseiro iniciante, você já tem uma bagagem do português, o ganho marginal do português é menor, então não faz sentido, no meu ponto de vista, dedicar 13% do seu tempo de estudo para português. Eu dedicaria menos se eu já tenho base com português. Se eu não tenho base, aí eu vou dedicar esse percentual de cerca de 13,5% do meu tempo disponível. Se eu já tenho base, dá para diminuir um pouquinho e distribuir nos demais. Aí o direito administrativo e constitucional, eu dividi por 2, partindo da ideia que nós vamos ter 10 questões em cada uma, que ficaria no mesmo peso da contabilidade aplicada ao setor público e das finanças públicas e também do direito financeiro. E por fim, aquelas matérias com peso menor, que é contabilidade geral e societária, economia, raciocínio lógico quantitativo e matemática financeira. Você pode distribuir proporcionalmente o seu tempo de estudo nessas matérias. Só que eu tenho que te chamar a atenção que é o seguinte, tá? Se você vai focar mais para a área fiscal, depois, mais adiante, só tem um pequeno problema quando a gente analisa esse conteúdo aqui. Qual que é o problema? O problema é que justamente as matérias que estão com peso baixo costumam ter um peso alto na área fiscal. E isso que eu nem coloquei legislação tributária e direito tributário aqui. Então, por exemplo, contabilidade geral e societária está com apenas 4,5% do seu tempo disponível. Legislação tributária e direito tributário não estão nem aparecendo aqui. Direito previdenciário, que vem aparecendo em alguns concursos fiscais, também nem está aparecendo aqui. Então, isso aqui é a única ressalva que eu faço. Não dá para você focar integralmente nesse edital e achar que você vai ter uma boa preparação para os concursos na área fiscal finalística. Por quê? Porque existe, ainda que haja uma coincidência de conteúdo, existe uma diferença grande de peso. Então, você tem que considerar um pouquinho isso na hora de fazer o seu planejamento final. Bom, dito isso, o que eu vou falar para vocês a partir de agora, considerando o que nós temos aqui. E agora, professor? O que dá para eu fazer? Surgiu aí uma grande oportunidade, estou interessado aí nesse primeiro concurso, mas eu estou olhando mais para os fiscos adiante, para fiscal de rendas, para o auditor fiscal e tributário municipal de São Paulo, para o ISSBH. Bom, eu dividiria o meu planejamento aqui basicamente nas seguintes etapas. Primeiro, eu iria fazer uma avaliação do que eu já estudei. Eu estou me recuperando da Receita Federal, eu estou me recuperando de um outro fisco que eu não fui muito bem. Isso aqui provavelmente eu já tenho uma base. Agora não, professor, eu estou começando do zero, é o meu começo. Bom, já tem uma outra situação aqui. Por que é importante isso? Porque se você está começando, eu iria dizer para você pegar esse analista de planejamento e orçamento e fazer como um concurso, colocando todas as suas fichas, porque é um edital mais enxuto, é uma carreira interessante, e lá na frente podem surgir outros fiscos bem bacanas para você fazer. Se você já é um concurseiro que já fez Receita Federal, já fez outro concurso, já está numa base alta, eu iria utilizar esse edital mais ou menos como uma referência
principalmente para o fisco do Rio de Janeiro, mas eu já iria começar a montar o meu plano pensando em fiscal de rendas, auditor fiscal tributário municipal do ISS São Paulo ou do ISS BH. Segundo ponto que nós temos que considerar aqui, qual que é o seu objetivo principal? Isso aqui eu vejo muito concurseiro falhar. Eu sou aquele cara que raramente recomendo você fazer conciliação de concursos. Eu não gosto muito dessa ideia de conciliar. Mas quando você tem um concurso que está casando muito bem, dá para você conciliar desde que haja uma premissa. Qual que é a premissa? Existe um concurso que é o mais importante. Você não pode simplesmente conciliar numa ideia de 50%, 50%. Tanto faz esse, tanto faz aquele. Você tem que ter um foco. Qual que é o seu concurso principal? Então defina qual que é o seu principal objetivo. Terceiro passo que eu trago para vocês. Dê ênfase para as matérias com maiores pesos ou então, excepcionalmente, para as matérias que são comuns. Como assim? Matéria que tem peso maior, você vai dedicar mais tempo proporcionalmente a ela. Se você tem duas matérias que têm o mesmo peso, você está na dúvida em qual que você vai dedicar mais, olhe para Fisco de São Paulo, Fisco do Rio de Janeiro, Analista de Planejamento e qual que é a matéria que está nos 3 editais. Por exemplo, Administrativo, Constitucional, você vai ver nos 3 editais. Então você coloca um peso um pouco maior para essas matérias que são comuns. Quarto passo, adapte o seu estudo para o estilo das bancas. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Eu poderia colocar as mesmas matérias para o ISS Rio e para o ISS São Paulo, mas as bancas são diferentes e os estilos são absolutamente diferentes. FGV é essencialmente jurisprudência nas áreas de direito. VUNESP já não cobra tanta jurisprudência, então você pode às vezes estudar direito administrativo nas duas e simplesmente ter um desempenho absolutamente distinto nas duas. Então não olhe só para o conteúdo, pense no estilo das bancas, que é bastante distinto. E por fim, o mais importante, tenha consistência. Não vai ser fácil se preparar em alto nível para esses fiscos, mas quem tiver consistência daqui até a possível data da prova, vai chegar no alto nível. Professor, a última pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte, tá? Eu achei bacana a sua análise, professor, gostei e tal, mas quanto tempo que eu vou ter até a prova? E aí eu vou falar uma frase que eu tenho usado muito para os meus alunos. Enquanto não houver edital, sempre pense que dá tempo. Porque, tirando o analista de planejamento do ISS Rio, que já está com edital na praça, os demais não têm edital. E, não sei quem disse que o edital sai até o dia tal. Cara, enquanto não houver edital na praça, não tem edital. Ponto final. Então, enquanto não houver edital, você tem que acreditar, porque N imprevistos podem acontecer até lá. E mesmo após o edital, se houver um tempo como esse aqui, de 3 meses e meio, dá para você fazer uma preparação sólida, desde que você comece, desde já, para conseguir ampliando o seu conhecimento e logo alcançar a sua aprovação. Enfim, era esse o vídeo. Eu quero que vocês coloquem informações abaixo se vocês querem que eu traga algum vídeo mais específico sobre a preparação para os fiscos municipais, em especial o perfil da VUNESP, perfil da FGV e assim sucessivamente. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no nosso canal. Um abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!